alto que você puder levantar. A Bíblia é a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E vamos declarar o poder da palavra juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua bendita palavra, Senhor. O Senhor tem nos dito que nem só de pão nós alimentamos, mas que temos também que nos alimentar da tua palavra, Senhor. Que nesta noite o testemunho que haveremos de ouvir seja, Senhor, a demonstração viva do poder da tua palavra. Que esta seja uma noite de salvação, de cura, de libertação, não apenas, ó Pai, para os milhares que estão nesse templo, mas para os milhões que estão assistindo pela televisão agora. Senhor, em nome de Jesus, eu reivindico cada coração que vai ouvir a tua palavra. Senhor, que esse coração seja profundamente tocado. Senhor, ó Deus, conceda graça, sabedoria, unção ao que vai falar hoje à noite, para que possamos realmente ver a demonstração do teu poder, em o nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje é Atos, capítulo 1, o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. A palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas. Vamos falar? E sereis minhas testemunhas. Outra vez. E sereis minhas testemunhas. Outra vez. E sereis minhas testemunhas. A testemunha não é aquela que faz, é ela que vê acontecer algo. Se dois carros, você está andando na rua e de repente você vê os dois carros baterem, você é o quê? Testemunha daquele acidente. Você não estava no carro, mas você viu. Muitas vezes nós imaginamos que ser testemunha, eu tenho que ser pregador, tenho que ter microfone na mão. Tudo bem se você puder, mas ser testemunha é você contar aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, como eu era antes e como eu sou hoje. Mas existe um caminho, do antes até o hoje. O que as pessoas mais ouvem é exatamente a nossa vida. O nosso testemunho fala de uma maneira muito forte. Então, nessa noite, eu queria chamar o querido irmão Elvis. Vem cá. Ele hoje vai dar o testemunho exatamente daquilo que Jesus fez na vida dele. Hoje ele está assim bonito, igual eu, de terno. Nesses últimos dias a gente tem visto ele assim, com aquela roupa toda do Águias de Cristo. Mas ele vai hoje contar aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele e que pode fazer na sua também. Pai, que as palavras nos lábios do teu Filho, Senhor, alcancem não apenas os que estão aqui, mas os milhões que estarão ouvindo esse testemunho, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Aleluia. Vamos aproveitar que vocês estão de pé. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:13. Nós vamos abrir a Bíblia, mas vamos praticamente recitar esse versículo, não é?
tão conhecido nosso, Filipenses 4,13. A palavra do Senhor diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Pode sentar, queridos. Alegria enorme de estar aqui, podendo contar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e tem feito muita coisa, queridos. Principalmente nesses últimos dias, tem tirado às vezes o meu terno e a gravata, me colocado numa calça de couro, um colete de Águias de Cristo, e temos saído daí, por aí afora, ganhando motociclistas para o Senhor Jesus. Às quintas-feiras, quem nunca veio na quinta-feira no culto do motociclista? Gente, é muita gente, né? Então vocês estão convidados, queridos. Eu ia deixar para fazer isso no final, mas já estou aproveitando a oportunidade. Eu e o pastor Cláudio estaremos aqui te esperando com o coração aberto. Mas nós temos viajado por muitos lugares contando o que Deus fez em nossas vidas. E tem sido maravilhoso. Eu e a Debbie, a minha esposa, nós fomos para Taiobeiras na sexta-feira e fomos ontem para Teófilo Otoni, fizemos outro jantar da Donep lá, e de lá saímos hoje, chegamos aqui quase 5 horas da tarde, 1.600 quilômetros andados. O pastor Cláudio me ligou: o senhor ainda tem energia, doutor Herbert? Eu falei assim: estou animado, estou indo. Gente, mas eu falei o meu nome agora porque tem uma coisa muito interessante com esse nome. Foi em 1961, lá eu sou natural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Uma linda mulher foi para uma maternidade ter um neném. E ela chega naquela maternidade, encontra com uma amiga, e aquela amiga tinha acabado de dar à luz um menino. E perguntou para ela: como é que vai ser o nome do menino que vai nascer amanhã, se for menino, evidente. Ela disse um nome. Gente, eu prefiro não dizer, porque senão vai ver que tem alguém com aquele nome aqui. Então eu me reservo o direito de não falar o nome que eu ia ter, porque quando falou o nome eu dei um chute na barriga da minha mãe, porque era eu que estava lá na barriga. E a outra iluminada que estava ali falou: não, coloca Helbert. Ainda bem, né? Mas é que aquela iluminada que estava ali, ela sabia que 3 anos depois ela ia ter um outro filho. Na verdade, esse outro filho ia ser uma filha, ia ser a Debbie, ou seja, a minha esposa. Então a minha sogra que me colocou o nome, gente. Tá vendo? E tem gente que fala mal de sogra, vocês já viram? Gente, se tem uma sogra maravilhosa, olha, daquelas que não se pode pôr defeito nenhum, a sogra da minha esposa, maravilhosa essa. Pois é. Não, gente, a Debinha sabe que a mãe dela é maravilhosa. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade de apresentar a minha esposa, porque até o final desse testemunho, quem ainda não conheceu a Deb, fica de pé, querida. E a minha filha Jéssica também, que está aqui conosco. Obrigado. Amém. Como eu disse, queridos, eu nasci lá no estado do Rio de Janeiro, e eu tive a satisfação de nascer num lar cristão, um lar muito abençoado por Deus. E eu fui crescendo naquele lar. Meu pai, um homem lutador, ele foi caminhoneiro, ele foi marroeiro, ele quebrava pedra em pedreira, mas ele parou de quebrar pedra na pedreira o dia que descobriu que os japoneses queriam comprar a pedra inteira. E aí ele passou a mandar pedra em bloco enorme para o Japão, e ele colocava aquilo lá em cima de túmulos. Lá no Japão, os japoneses são diferentes, né? E ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, quando eu nasci, eu já cheguei a nossa casa já numa prosperidade muito grande. E eu comecei a crescer naquele lar, e junto comigo crescia uma preocupação, algo estranho, tipo, o que eu vou fazer quando crescer para ter esse padrão de vida que meu pai consegue dar em nossa casa, para mim e para os meus 4 irmãos. E aquilo na época me parecia muito importante. E eu, certo dia, no desejo de fazer engenharia para trabalhar nas firmas de meu pai, eu dei ouvido à voz da minha mãe, e ela falou: Helbert, Deus me deu um sonho essa noite, para você fazer vestibular para direito. E eu falei: mãe, eu até discuti com a minha mãe, não tínhamos nenhum parente que tinha feito direito, e eu resolvi dar ouvido à voz da minha mãe. Fui lá e, para surpresa minha e de todos, eu passei no primeiro vestibular que eu fiz para direito, porque eu já tinha feito 3 para engenharia e não conseguia passar. Então, aprovado no vestibular, eu desci para o Rio de Janeiro, saindo de Nova Friburgo, e fui cursar a faculdade no ano de 1980.
E nessa época já havia começado a namorar também com a Deb. E ali naquela cidade do Rio de Janeiro, eu ainda com 19 anos de idade, menos de 20 anos, naquela época ainda menor de idade, porque naquela época a maioridade era só com 21 anos, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, que meu pai arrumou para eu fazer estágio. Era um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil naquela época, Dr. Sérgio Sayone, um homem que tinha livros publicados, muito famoso. E eu entrei de sola ali, gente, naquele escritório de advocacia, e em pouco tempo eu comecei a ganhar muito dinheiro naquele escritório. E fiquei surpreso com essa situação, porque eu, na verdade, queria ter um padrão de vida bom, e com pouca idade comecei a ganhar tanto dinheiro que não estava sabendo administrar esse dinheiro. Eu ganhava fácil e também gastava muito fácil. Eu desapontei a minha mãe uma vez, na verdade porque ela queria que eu só me casasse depois de formado, mas já em 1984, no 4º ano de faculdade de Direito, eu já tinha construído uma linda casa em Friburgo. O apartamento lá havíamos comprado no Rio de Janeiro, já tinha carro zero, tinha tudo para montar uma família, e casei com a Deb. E a minha mãe evidentemente ficou feliz com aquela situação. E depois do casamento, a Deb foi trabalhar comigo naquele mesmo escritório de advocacia. E eu costumo dizer que a nossa ascensão financeira depois do casamento, ela foi meteórica, gente, muito rápido. E nós começamos a provar essas experiências da fartura e da prosperidade de uma forma muito rápida. E eu comecei então a chamar a Deb, fomos para os Estados Unidos muitas vezes, para o Canadá, vários países. E quando eu dei por conta, eu estava literalmente rico. E eu costumava lembrar às vezes que era cristão. E esse versículo que eu li, queridos, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, na verdade naquela época o que me fortalecia, infelizmente eu tenho que dizer isso, não era o Senhor, mas era o dinheiro. Porque eu percebia que o que eu queria fazer, eu fazia por conta da confiança no dinheiro. E aquilo estava me aborrecendo muito. E apesar de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, eu tinha comigo aquela preocupação lá de Nova Friburgo, do que fazer quando crescer, para ter aquele padrão de vida que meu pai tinha. E aquela preocupação, eu acabei descobrindo o que era aquilo na minha vida, sabe? Era um grande vazio que havia dentro de mim. E esse vazio se traduzia numa insatisfação constante. Olha, tudo que eu fazia, carro zero, viagens para o exterior, na mais fartura que eu podia estar, daqui a pouquinho eu estava triste, havia um vazio que corroía o meu ser. E aquilo me fez tomar algumas decisões erradas. Uma delas foi a de resolver, em 1986, já formado, advogado, já trabalhando, muito famoso no escritório do Rio de Janeiro, evidentemente por causa da fama daquele advogado, eu resolvi abandonar o Rio de Janeiro e voltar para a terra natal. Chamei a Deb e disse: olha, vamos voltar para a terra natal, porque eu não aguento mais o Rio de Janeiro, e lá nós vamos ficar ao lado dos pais, e assim eu creio que eu vou experimentar a felicidade que eu tanto procuro. E eu não dei ouvido a ninguém naquela época, nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem o patrão que ele queria que eu ficasse trabalhando. Larguei tudo, gente. Em uma semana fui embora para Nova Friburgo, comprei um posto de gasolina, troquei o terno e a gravata por um macacão, uma calça jeans, e fui abastecer carro lá em Nova Friburgo. Cheguei lá em Nova Friburgo, já imediatamente comprei uma nova motocicleta, porque eu sou águia de Cristo, não é de hoje não, é desde pequeno realmente. E comprei uma 350 e ficava andando naquela moto para todo lado lá em Nova Friburgo, e achando que agora a vida estava maravilhosa. Até que em 1986 passa aquele furacão aqui no Brasil, gente. Eu não sei se vocês se lembram do Plano Cruzado. Os empresários aqui devem se lembrar bem do que eu estou falando. E aquele plano de governo, ele veio para detonar vidas financeiras. E é o que acontece na maioria dos planos de governo. E eu e a minha vida financeira da minha esposa, nós fomos arrastados, queridos, por água abaixo com aquele plano. E eu comecei a perder tudo que eu tinha adquirido no Rio de Janeiro. E eu lembro que essa esposa maravilhosa
Às vezes eu chegava em casa, ela toda alegre, e aí, amor, vai sobrar alguma coisa? Eu falei, Debinha, eu acho que não vai sobrar nada, minha filha. Eu acho que enquanto nós não perdemos tudo que a gente adquiriu tão fácil, e essa coisa não vai acabar. E cada dia eu perdi uma coisa. E gente, eu comecei a viver um distúrbio hormonal. Eu fui parar com 144 quilos. Eu fui parar muitas vezes em hospital com gastrite, erisipela, tudo quanto é tipo de doença que você pode imaginar. Outro dia um cidadão me chamou, um amigo, e falou assim, rapaz, a dor de rins é a pior dor que existe, você não imagina. Eu falei, rapaz, é porque você não conhece a dor que eu tive. E o camarada falou, mas que dor é essa, rapaz? Eu falei assim, a dor do primeiro cheque sem fundo que voltou meu. Ó, o 50º cheque sem fundo meu não doeu tanto não, mas o primeiro quase me matou, gente. E aquilo me levou para o hospital, e aquela tristeza envolvendo o meu coração, eu não sabia mais o que fazer. Meu pai, um empresário muito famoso lá em Nova Friburgo, tentou me ajudar, não adiantou. Ele queria vender algumas coisas, nada vendia naquela época. Mas eu comecei a lembrar, naquela época, que era cristão, e mesmo fazendo um monte de coisa errada, eu comecei a orar e pedir a Deus, Jesus, me ajuda, Senhor, não deixa eu arruinar mais do que eu já estou, não. Nessa hora a gente lembra de Deus, queridos. Mas Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E Deus ouviu a minha oração. Deus preparou um cidadão lá do Rio de Janeiro para comprar aquele posto de gasolina. E ele foi lá, ajeitou as coisas. Mas eu acho que quando ele viu como estava tão enrolado a situação, gente, mesmo tendo dado um sinal, eu acho que aquele homem quis desistir do negócio. Então eu tive uma estratégia. Cheguei em casa, falei, Debinha, resolvi um problema de nossas vidas. Ela falou assim, amor, vai sobrar alguma coisa? Eu falei, não vai sobrar nada, Debinha. Mas comprei 2 passagens para os Estados Unidos, para a gente ir embora amanhã para lá. Essa mulher quase surtou naquele dia, gente. Eu achei até que ela ia correr atrás de mim. Falei, Helbert, na pior crise da nossa vida, o que nós vamos fazer nos Estados Unidos? Eu falei, Debinha, nós vamos embora para os Estados Unidos. Nós vamos trabalhar e vamos ficar ricos, em busca dos sonhos dourados americanos. Eu não sei se vocês sabem, mas Valadares e Nova Friburgo mandou no mínimo a metade da população lá para os Estados Unidos. E lá foi eu, a Deb, o irmão dela, o tio, o primo, meu cunhado, a esposa dele, um bebezinho de 2 meses, um monte de gente em busca dos sonhos dourados americanos. E eu me lembro, queridos, que dentro do avião, sabe, ainda cheio de mim, achando que eu fazia e que acontecia, eu falei assim, Debinha, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos ficar ricos e voltar para o Brasil, nós vamos dar a volta por cima. Essa mulher falou assim, Helbert, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu vou trabalhar como advogado. Ela falou, será que você não pensa que as leis lá são diferentes, não? Aí eu falei, bom, tem razão, então eu vou trabalhar em posto de gasolina, isso eu tenho muita experiência. Imagina o que ela falou, hein? Tem tanta experiência, acabou de falir. Mas eu tive a oportunidade de me vingar dela ali na hora. Eu falei, você também acabou de falir. Ela tinha uma confecção, gente, de peça íntima, de roupa íntima, e tinha falido também. Vê se era coisa para falar, né? Mas eu me lembro que dentro daquele avião, eu acho que como das únicas vezes que eu orei com tanta fé e falei com Deus de novo, Deus, não deixa eu arruinar mais do que eu já estou. Abre as portas lá nos Estados Unidos. E queridos, Deus é fiel, como eu disse. Em pouco tempo, com 1 semana que eu já estava nos Estados Unidos, Deus abriu portas de emprego tremendas para a minha vida, para os homens. As mulheres não, só os homens. Nós fomos trabalhar. E em pouquíssimo tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu já havia acabado de fazer 2 faculdades. Eu não acabei a 3ª faculdade, gente, porque acabou o tijolo. Eu estava trabalhando como servente pedreiro. Vocês pensaram que eu estava fazendo faculdade, né? Estava não, gente. Estava ralando lá nos Estados Unidos como servente pedreiro. E olha, eu não sei se... Eu respeito todas as profissões, mas eu fui perseguido e humilhado em todas as profissões que eu trabalhei lá nos Estados Unidos. O camarada que botou a gente para trabalhar, para montar andaime, ele só faltava ter um chicote na mão, gente. O dia inteiro ele gritava um tal de 16 e 10, que era uma hora que ele queria que eu montasse andaime com uma tábua de 16 centímetros, uma hora com tábua de 10, eu não sabia mais entender nada. O irmão da Debinha um dia abaixou para beber água e olhou para mim, sonhos dourados, hein? Eu falei, foi você que quis vir, meu filho. E queridos, e a gente estava morando nos Estados Unidos,
um monte de gente dentro de uma casinha pequenininha, todo mundo, lá se o cachorro late a noite inteira, o americano acha normal, no dia seguinte passa pelo vizinho, o animalzinho, né, estava triste, chorou a noite inteira. Mas lá se uma criança chorar, eles chamam a polícia. E o que é que tinha na nossa casa? Um bebê de 2 meses que chorava, queria chorar a noite inteira, então passava de colo em colo, de mamadeira em mamadeira, a gente chuchava na boquinha dela assim para parar de chorar, gente, para não chamarem a polícia. E aquilo gerava briga, discussões, um negócio de maluco. Alguém falou, vai ser colocador de carpete. Aí nós fomos. Deu tudo errado, gente. Caiu um rolo de 150 quilos em cima do irmão da Debinha. Tivemos que ligar para aquele 911 emergência para tirar de cima dele. Estava tudo dando errado. Um amigo falou assim, Herbert, eu vou voltar para o Brasil, vou te dar meu emprego. Rapaz, o que você faz? Eu sou garçom. Eu falei, maravilha. Aí fomos lá num restaurante italiano em Miami. Ele falou assim, a gorjeta é gorda lá, rapaz. Depois eu descobri que o único gordo lá era eu. E nós chegamos lá naquele restaurante, eu fiz o teste e passei. Mas não dei conta de passar para garçom não, passei para auxiliar de garçom. Aí fui trabalhar, servi água e pão com alho naquela mesa, um negócio difícil. Apareceu uma senhora lá um dia, numa BMW, eu cheguei com uma bandeja de água, quando eu vi que ia cair em cima de mim, caiu em cima dela. E, gente, tinha um bêbado toda noite naquele restaurante, caríssimo lá em Miami, para perturbar a minha vida, para fazer passar vergonha. E era terrível aquilo. E eu comecei a viver um dilema terrível na minha vida, porque eu comecei a achar que a Debinha não ia aguentar aquela virada, ela não ia aguentar a viver lá nos Estados Unidos em tanta luta, em tanto sacrifício, em tanta dificuldade. Eu às vezes trabalhando lá no restaurante, eu pensava, eu vou chegar em casa e não vou encontrar a Debinha, ela vai voltar para a casa dos pais lá no Brasil. E com razão, às vezes eu até pensava nisso. E um dia eu cheguei em casa e me assustei, a Debinha não estava. Eu falei, aí, voltou para o Brasil, gente. E ela não tinha voltado não, ela chegou daqui a pouco, ela falou assim, oi meu amor, eu fui arrumar um emprego, estou trabalhando como babá. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Por causa de tudo que a gente já havia vivido no Brasil, aquilo começou a mexer comigo, porque quando eu pensava que a minha esposa ia me abandonar, ela dava sinais de diferença, de amor e de carinho pela minha vida. E eu comecei a viver isso. Um amigo chegou e disse, olha, você está sobrevivendo bem só com um restaurante? Eu falei, não, eu preciso de outro emprego. Ele falou, então não se preocupe, que hora que você sai do restaurante? 00:30. Então, dá para você trabalhar dessa hora até as 5:30 da manhã fazendo clean. Eu falei assim, cheguei em casa, falei, Debinha, arrumei um emprego para fazer um tal de clean, deve ser legal esse negócio. No dia seguinte eu fui descobrir o que era, é para fazer faxina em hotel, gente. Até 5:30 da manhã, todo dia, toda noite, toda madrugada. E o sujeito levou a gente, quando ele apontou de longe, lá em Fort Lauderdale, ali numa avenida chamada Sunrise Boulevard, ele apontou, olha lá, aquele hotel que vocês vão trabalhar. Estava eu, meu cunhado. E quando ele disse que o hotel que eu ia trabalhar, eu olhei bem para aquele hotel. Era um hotel que no passado eu entrava pela porta da frente com a minha esposa, com dinheiro, com cartão de crédito, com muitas compras e carro alugado. Agora eu estava entrando naquele mesmo hotel pela porta dos fundos para fazer faxina. E aquilo começou a mexer com a minha vida. Um dia eu chego em casa, a Debinha falou assim, hoje eu vou te ajudar na faxina. E nós fomos, apesar de eu ter dito para ela não ir, nós fomos trabalhar naquela faxina. Quando ela estava passando um pano num saguão a uma certa distância, eu fiquei num barzinho sujo que eu tinha que limpar toda noite. Eu vi quando 2 americanos passaram pela Deb e eles fizeram um comentário da minha mulher. E eles falaram alguma coisa dela e saíram rindo. E aquilo mexeu comigo, não foi uma crise de ciúme. Mas eu confesso que eu caí de joelho naquele chão sujo daquele restaurante e comecei a chorar sem parar. Porque eu falei pelo menos umas 3 vezes, não é uma pobre coitada que eles devem ter dito, é a mulher maravilhosa que Deus colocou do meu lado para ser a minha esposa. Gente, eu falei isso umas 3 vezes chorando. E eu confesso para vocês que naquele momento eu cheguei no fundo do poço da minha vida. Eu espero que você que está me ouvindo nunca tenha passado no fundo do poço da sua vida por causa de dívida, de falência, de quebradeira, ou seja lá o que for. Eu já disse muitas vezes que o pior lugar para passar na vida de um homem é um fundo do poço,
mas eu já mudei essa palavra, porque não é tão ruim assim. Foi lá no fundo do poço também, na minha vida, que apesar de cristão, nascido num lar cristão, foi a oportunidade que eu tive, naquele fundo do túnel escuro, sem perspectiva, sem saída, sem esperança de mais nada, foi a oportunidade que eu tive de entregar a minha vida ao Senhor Jesus e falar: Senhor, a partir de hoje, meu Deus, eu não quero mais ser um religioso, mas eu quero ser um servo do Senhor, que o Senhor possa reinar em minha vida, dominar a minha vida. Eu lembro que a Deb veio correndo, ela pensou que eu estava passando mal. Eu falei: Debinha, tiraram tudo que a gente tinha, mas não tiraram o amor de um pelo outro, nem o amor de Deus por nossas vidas. Gente, Deus é Pai. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. E nós resolvemos voltar para o Brasil, deixar os Estados Unidos, e em pouco tempo nós voltamos para o Brasil e fomos para a terra natal. Afinal de contas, onde ir? Chegamos lá em Nova Friburgo. Eu falei assim: Debinha, vou montar um escritório de advocacia. Eu já era formado e eu montei um escritório, mas um mês depois de muito trabalho, eu cheguei em casa e falei assim: Deb, eu vou ter que arrumar outro emprego, ou você vai ter que trabalhar. Ela falou: ué, Helbert, o escritório não está dando não? Eu falei assim: Debinha, um mês inteirinho, 2 clientes só, como é que eu vou sobreviver com isso? Como é que eu vou sustentar a nossa casa? Um mês atrás foi o dono do imóvel que apareceu lá, nós fizemos o contrato, e hoje, 30 dias depois, Debinha, eu falei com ela, foi ele de novo para receber o aluguel, porque não apareceu nenhum cliente, gente. E eu desesperei, eu falei assim: Deb, eu não tenho mais esperança, algo está errado. Mas é porque Deus tinha preparado o nosso futuro, gente. Desde aquele momento, lá nos Estados Unidos, quando eu me rendi ao Senhor, na verdade não foi ali não. Antes, quando eu estava sendo formado ainda no ventre da minha mãe, Deus já tinha preparado o meu futuro, assim como já preparou o seu também. Aleluia. E eu, com a Deb ali, de repente o telefone toca, gente, lá na vizinha. Eu não tinha nem mais telefone em casa. E eu fui até lá, era aquele advogado do Rio de Janeiro. Ele falou assim: Helbert, eu fiquei sabendo que você voltou dos Estados Unidos e eu preciso que você volte a trabalhar comigo. Eu falei assim: doutor Sérgio, daqui a 2 horas eu estou chegando aí. Ele falou: Helbert, hoje é sábado, meu filho, espera da segunda-feira pelo menos. O desejo era muito grande, gente, de vencer de novo. E eu voltei para o Rio de Janeiro. E para resumir essa história, eu quero te dizer que em menos de 1 ano que eu voltei a trabalhar no Rio de Janeiro com a minha esposa, Deus nos deu mais do que o dobro que a gente havia perdido. Aleluia, queridos, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Isso foi para se cumprir a palavra de um homem dada lá em Nova Friburgo, alguns dias antes de eu ter ido para o Rio. Porque eu saí de casa com a Deb e falei assim: Debinha, vamos procurar o Israel, tecladista, que tocou comigo numa banda por mais de 20 anos. A gente tinha ônibus, viajava esse Brasil inteiro. E, gente, quando eu cheguei naquela fábrica, estava fechado em férias coletivas, mas ele estava lá dentro, ele, o irmão dele e um homem, um servo de Deus, que eu nunca tinha visto. E aquele homem, ele olhou para mim, olhou para a Deb e falou assim: foi Deus que trouxe vocês dois aqui agora. Essa noite Deus me deu um sonho e mostrou lá nos Estados Unidos, quando vocês foram humilhados, quando vocês passaram por aquela situação constrangedora. Eu falei assim: Deb, nem nossos pais sabem disso ainda, só nós dois sabíamos daquilo, gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E aquele homem falou assim: porque Deus mandou te dar uma frase para você nunca mais esquecer. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado por Deus a seu tempo. Aleluia. Aleluia. Aquele homem disse: olha, eu estou tendo uma visão aqui agora. Eu vejo uma mesa comprida, uma mesa atravessada, muitas cadeiras, e eu estou vendo o Senhor sentado na cadeira mais alta. Gente, aquele homem estava descrevendo para mim uma sala de audiência. Eu era advogado, eu sabia disso. Então eu tomei posse daquilo, guardei no coração e fomos viver nossa vida.
tive essa experiência que eu já contei para vocês, do escritório de advocacia, voltei para o Rio de Janeiro, e em menos de um ano Deus nos abençoou conforme Ele tinha dito para aquele homem, nos fez prosperar, queridos. E nós voltamos para Nova Friburgo, já alguns anos depois, e eu falei assim: Deb, eu quero fazer concurso, eu quero ser juiz. Ela falou assim: você, tá bom, vai fazer. Então eu fui lá, me preparei, fui para o Rio de Janeiro, fiz a inscrição, queridos, e fiz o concurso. E para surpresa minha, da Deb, da minha família, eu não passei. E aquilo me aborreceu demais, me entristeceu. Eu me preparei mais, fui lá, fiz o segundo concurso para a magistratura, e eu não passei também, fiquei muito chateado. Aí eu fiz o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo concurso. E gente, eu acho que eu sou diferente de vocês, eu quero as coisas para hoje. Se der para ser para ontem, tudo bem. E eu já estava com 5 ou 6 anos que eu tinha voltado dos Estados Unidos e queria passar no concurso imediatamente, e nada acontecia. Eu falei: Debinha, Deus faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Eu vou estudar. Ela falou assim: como você vai fazer? Fui lá em Friburgo, chamei um advogado, um colega, falei assim: vamos estudar? Ele falou: vamos embora. Estudamos todo dia, de 5h30 da manhã até meio-dia. Depois a gente engolia comida, corria cada um para o seu escritório. Depois, 5h30 da tarde, nós nos reuníamos outra vez e estudávamos até 1h30 da manhã. Gente, nós fizemos isso todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, durante 2 anos, sem parar. Eu cheguei em casa um dia, Debinha foi cair na asneira de fazer a pergunta: e aí, amor, você acha que agora você está preparado para passar em concurso? Debinha, no próximo você vai ver. Aí apareceu o 8º concurso da minha vida. Eu vim para Belo Horizonte, fiz a primeira etapa de provas, passei, fui chamado para a prova oral e vim. Quando eu saí da prova oral, eu me lembro que telefonei para casa: alô, aí Debinha falou assim: oi, amor, como é que você foi na prova oral? Eu falei assim: Deb, sabe quando você tem certeza de que você foi bem, que eu estou aprovado? Ela falou: é mesmo, meu amor. E a gente conversou. Ela falou assim: mas você, que pena, né? Você está a 12 horas de ônibus daqui de Friburgo. Eu falei assim: Debinha, eu dou um jeito nisso. Vou gastar por conta do primeiro salário de juiz. Vou comprar uma passagem de avião. Daqui a pouquinho eu estou chegando aí para a gente abraçar e comemorar e beijar muito. Rapaz, ó, instantinho eu cheguei lá no Nova Friburgo e te garanto uma coisa: eu abracei e beijei até enjoar. Mas pela 8ª vez na minha vida, eu tinha que esperar 15 dias o bendito telegrama, a resposta do tribunal do concurso, né? E graças a Deus, 15 dias depois chegou o telegrama. E quando eu abri o telegrama, eu não tinha passado. Eu desesperei, eu falei assim: gente, falei: Debinha, eu não passo nunca mais em concurso. Já era a 2ª vez que eu estava indo para a prova oral. Gente, eu não vou nem falar do 9º concurso, não. Já vou logo falar do 10º concurso da minha vida. Eu vim em Belo Horizonte, não passei nem no provão, nem na primeira etapa. E eu conscientizei e falei assim: Debinha, nunca mais eu passo em concurso. E o diabo falava isso bem alto nos meus ouvidos. Até o dia que eu ouvi isso, gente, e disse: você está amarrado em nome de Jesus. E a minha mãe me chama um dia no telefone: Helbert, vem aqui em casa. E eu fui correndo, gente, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. E ela falou assim, quando eu cheguei lá: Helbert, Deus me deu um sonho. Ele disse que quer te dar o cargo de juiz. Eu falei: mãe, o que Deus falou para fazer? Ela falou assim: meu filho, não é isso não, é para você fazer a obra de Deus. Eu falei: mãe, mas eu acho que eu não tenho dom para ser pastor, não. Ela falou assim: não, mas então você faz a obra de Deus de alguma forma. Não é de qualquer maneira, não, é de alguma forma. E eu fui no meu quarto, queridos, e falei como Isaías na Bíblia. Falei: Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me conforme for da tua vontade. E gente, 9 meses depois, aparece a oportunidade de fazer o 11º concurso da minha vida. Já era especialista em concurso. E lá fui eu para Belo Horizonte. Aliás, eu vim para Belo Horizonte, fiz a prova, voltei, cheguei em Friburgo, liguei: alô, vê aí se Helbert passou. 535 pontos. Ô dona, eu falei Helbert Schneiderli, só deve estar vendo outra pessoa, porque eu nunca ia fazer tanto ponto assim. Não, é o senhor mesmo. Gente, nem eu acreditava mais em mim, mas Deus acreditava. Aleluia, aleluia. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu passei na primeira etapa, na segunda etapa,
E outro dia eu falei num testemunho da Donep, a minha filha, a Jéssica, que está sentada ali, ela escandalizou. Eu falei assim: gente, para passar nesse concurso, no 11º concurso, passar nessa etapa de prova, Deus me deu cola. E ela lá do jantar falou: que é isso, pai? Mas eu vou te falar que Deus me deu cola na prova. Eu saí de Belo Horizonte, lá do Hotel Sul América, gente, um hotelzinho fraquinho ali na Amazonas, e eu saí todo feliz, indo para o tribunal para fazer a prova. Eu ia falando com Deus: Deus, ó, direito constitucional, Deus, o Senhor sabe que eu não entendo nada desse negócio. E quando eu passei numa rua ali, Deus falou assim: entra aí, meu filho. Eu parei, olhei aqui, era uma livraria jurídica, a Del Rey. Eu olhei para aquela livraria, entrei, fui lá na prateleira, peguei um livro de direito constitucional, abri, queridos, no meio, controle da constitucionalidade. Eu li um capítulo, 2, 3, 4 capítulos, vigiando a hora da prova. Acabei, botei o livro na estante, cheguei no tribunal, sentei. Quando abri a prova, gente, o que caiu? Controle da constitucionalidade. Mais nada, tirei 100 naquela prova. Deus me deu cola. Aleluia, aleluia. Deus, quando quer te abençoar, meu irmão, Ele vai fazer o milagre do jeito que Ele quiser. E não resista à vontade de Deus. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, porque é bom demais. Aí eu fui chamado para a prova oral e falei: Deb, vamos para a prova oral comigo, eu preciso da sua ajuda. Essa mulher sempre foi muito difícil para viajar, rapaz. Aí eu falei assim: ó, não vou não. Eu falei: então nós vamos ficar eu vou na sexta na prova, no sábado a gente fica no hotel lá em Belo Horizonte, no domingo eu te levo na feira da Afonso Pena. Rapaz, ó, em 10 minutos o carro estava arrumadinho, tudo pronto. Aí viemos para Belo Horizonte, eu fui fazer a prova oral. E gente, sabe, agora eu estava realmente convicto do que eu estava fazendo. Respondi 1, 2, 3, 6 desembargadores. Passei, e quando eu estava achando que já estava acabando, todo alegre para ir embora, o coordenador falou assim: vem cá, meu filho, só falta uma matéria para você fazer. É, qual? Ali, ó, constitucional. Eu falei: não é possível. Eu falei assim: agora. Aí ele falou: tem uma mulher na sua frente, depois aquele homem ali. A mulher foi na minha frente, gente, e ela tremia na frente daquele desembargador e saiu chorando. Eu assustei com aquilo. Daqui a pouco o homem foi na minha frente e ele tremeu mais do que a mulher, e eu tremia mais do lado de cá. E sentei na frente daquele desembargador, idoso, ignorante, assim, ó. Sorteia o ponto aí. E eu sorteei o ponto, gente, dei na mão dele. Aquele homem me fez 5 perguntas e eu dei 5 respostas. Até hoje eu penso que deve ter levado uns 10 segundos, porque eu só vi quando ele fez assim com a mão: ó, só pode sair daí, eu estou satisfeito. Rapaz, eu saí da frente daquela cadeira, tremendo, arrasado e quase chorando, e o chão parece que sumiu debaixo de mim. E fui rápido para o hotel. Cheguei lá no hotel, tadinha, essa mulher estava lá toda alegre. E aí, amor, como é que foi a prova oral? Como é que foi? Coisa nenhuma, foi horrível. E sabe de uma coisa? Arruma as malas e vamos embora agora. Mas agora, 10h30 da noite, você está maluco? Não, vamos embora agora. E a feira da Afonso Pena? Também não tem mais feira, não. E nós fomos embora, gente. Daqui para Nova Friburgo são 450 quilômetros. Mas Deus preparou tudo. Começou a chover muito ali em Barbacena. E nós entramos lá para um hotel. A Debinha foi tomar banho e eu chateado, andando para lá e para cá naquele quarto. Aí tinha uma televisão ali, fui lá, vou ver televisão. Liguei a televisão, ia sentar na cama. Quando eu cheguei perto da cama, queridos, tinha uma mulher falando das coisas de Deus lá na televisão. E aquela mulher falou assim: ó, por que você está desesperado? E eu olhei para ela assim na televisão e falei: é com você mesmo que eu estou falando. Ó, gente, eu não sou maluco não, hein? É com você mesmo que eu estou falando. E eu falei assim: irmão, eu estou desesperado por causa daquele maluco, daquele desembargador, que depois de 2 anos de estudo vai me reprovar. E ela falou assim: peraí, meu filho, você tem uma promessa de Deus na sua vida? E a mente funciona rápido, né, gente? Promessa de Deus na minha vida. Peraí, há 5 anos, 6 anos atrás eu cheguei dos Estados Unidos, eu fui lá, o camarada me viu numa mesa de juiz, a minha mãe também falou que Deus vai me dar o cargo. Ei, eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Ela falou assim: se você tem a promessa de Deus na sua vida, então abra a sua Bíblia em Filipenses 4:6. Aí eu falei assim: mas eu não tenho Bíblia aqui. Ela falou: mas se você não tiver Bíblia, vai passar na telinha da televisão. E começou a passar lá, gente: não andeis ansiosos em coisa alguma. Aleluia, aleluia.
Não andeis ansiosos em coisa alguma. Antes os seus pedidos, os seus desejos sejam apresentados a Deus com súplicas e ações de graça. Queridos, eu comecei a ver esperança na minha causa. E eu já estava querendo largar a televisão e ir lá contar para a Debinha. Ela falou assim: peraí, meu filho. Eu falei: peraí, tem mais uma coisa. Você quer hoje, mas Deus é que sabe a hora que você está preparado para receber. Aleluia. Gente, eu entrei correndo no banheiro, falei: Debinha, a mulher falou isso assim, assado. Ela falou: tem mulher no quarto aí? Eu falei: não, está na televisão. Ah, meu Deus do céu. Queridos, deve ter menos de um ano, eu tive, pastor, a alegria de encontrar essa mulher, a Valnice, lá no Transformação. E eu contei isso para a Valnice e ela falou assim: mas eu não lembro de ter falado isso com o senhor, não, há 17 anos atrás. Não, mas é que o senhor estava na televisão. Foi maravilhoso, gente, porque Deus, quando faz para nos abençoar, Ele faz bonito demais. Ele faz, às vezes alguém está falando aí: ah, mas está demorando muito. Não, gente, é porque Deus está caprichando. Aleluia, aleluia. Fomos para Friburgo, e no caminho eu falei: Deb, como a Bíblia é sábia, Deb, a ansiedade ela atrapalha tudo na nossa vida, queridos, porque quando tem ansiedade, você não consegue entender o que Deus está falando. Às vezes Deus fala: para aí, meu filho, aí você anda. Às vezes Deus fala assim: pode comprar, você vende. A gente faz tudo errado, porque não consegue discernir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu cheguei em Friburgo, eu ia esperar pela 11ª vez, os 15 dias, não é? O bendito telegrama. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, a Debinha apareceu lá no escritório de advocacia. E ela estava com uma cara diferente, gente. Estava com, tipo assim, um rostinho de uma mulher quando vem perto do marido, com a carinha bonita, que quer ganhar um dinheirinho extra para comprar uma bolsa nova. Essa cara que ela estava. Eu falei assim: Debinha, você está diferente, Debinha. E ela falou assim: amor, estou diferente sim, amor. E me deu um telegrama, gente. E eu abri aquele telegrama, estava escrito, sabe o que? Parabéns, Vossa Excelência foi aprovado no concurso de juiz de direito do Estado de Minas Gerais. Aleluia, aleluia. Gente, a realização de um sonho, isso é bom demais na vida de um homem. E eu quero te dar um conselho, queridos, hoje, com a autoridade de Jesus que eu tenho na minha vida. Nós queremos te dizer hoje: deixa Deus fazer prevalecer na sua vida a vontade dEle. Sabe por quê, gente? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Eu tinha e tenho sonhos, mas Deus tinha algo melhor para mim, assim como tem algo especial para a sua vida. Aleluia. Eu quero te dizer, gente, em poucos minutinhos, por que que Deus me deu esse cargo de juiz de direito. E por que Ele quer te dar também, talvez aquilo que você deseja em seu coração, ou ainda melhor, aquilo que Ele deseja no coração dEle, para a sua vida. Aleluia. Eu vim para Belo Horizonte em 1993, e quando eu cheguei no tribunal, eu, a Deb, um monte de gente, a família toda, o homem gritou, o secretário do tribunal gritou lá da frente o meu nome: Dr. Helbert Schneider Verli foi designado para trabalhar na comarca de Jacinto. E eu falei assim: Jacinto? Será onde que é isso, né? Aí tinha um desembargador do meu lado, foi até presidente do tribunal, bateu no meu ombro, falei: ih, rapaz, ó, já sinto muito, hein? E eu fiquei pensando: será o que ele quer falar com isso? Será que Jacinto é ruim, né? E, gente, era bem pior do que vocês podem imaginar. Levei 2 dias para achar o tal do Jacinto, era quase lá na Bahia. Mas quando eu fui para aquele Jacinto e cheguei naquela cidade mais pobre que eu já vi na vida, estrada de chão, uma espinguelona de madeira para passar em cima. Eu parei o carro lá, eu olhei para baixo, não tinha nem água, tudo seco, uma pobreza. E eu cheguei naquela cidade, comecei a ver uns negócios esquisitos. Passou um camarada com um cachorrão enorme. Eu gosto muito de animal, né? Mas essa raça eu não conheço não. Quando eu olhei direito assim, era um sujeito andando com um porco amarrado numa corda, todo bobo por ali afora. De lá para cá vi uma mulher, gente, com um pedaço de carne, pingando sangue no chão, amarrado com arame assim, ó. Ela segurando no arame, e passou na minha frente. Eu falei assim: de onde a senhora está vindo, dona? Ela falou assim: do açougue. Eu falei: não é possível, rapaz. E ó, parou um sujeito a cavalo. Eu falei: vem cá, vem cá.
é perigoso morar aqui na cidade, tem cobra, como é que é isso aqui? Não, tem cobra não, isso é tranquilo aqui, tem muito escorpião. E eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei assim, aí ele falou, ontem picou um garotinho de 4 anos, e a Jéssica, ela estava com 3 anos e 8 meses, eu assustei, eu falei assim, tem hospital na cidade? Tem aquele soro que tem que dar? Tem, sim senhor. Só tem notícia do garotinho? Ele falou assim, ó, eu estou vindo do hospital agora, morreu. Eu falei, como, gente? Ele falou assim, não, porque picou na veia, aí não deu prazo, não dá para salvar. E eu confesso para vocês, queridos, que isso e outras coisas que eu vi lá no tal de Jacinto, eu entrei no gabinete do juiz 5 horas da tarde, acabei de tomar posse ali, assinei os livros, fechei a porta do gabinete, liguei para Debinha lá em Friburgo, falei assim, Debinha, oi amor, chegou. Eu falei, Debinha, você não sabe onde eu estou, minha filha. Você não imagina o lugar que eu vim parar, estou voltando. Está voltando para onde? Para Belo Horizonte? Esqueceu alguma coisa? Não, estou voltando para casa, minha filha. Ó, gente, trabalhei 1 hora de 5 às 6, fui para casa, a casa do juiz oficial da cidade, toda de pau a pique, de adobes, como eles falavam lá, cheia de morcego em cima. E eu deitei naquela cama lá, que mexia o telhado a noite inteira, cheio de morcego. No dia seguinte, 10 horas da noite, aonde é que eu estava? A 1.100 quilômetros de distância, lá de Jacinto. Já estava lá em Friburgo, gente. Debinha, quando eu cheguei, ela falou, Reubi, o que você está fazendo aqui? Eu falei, Debinha, você não sabe onde eu estava, minha filha. E no sábado seguinte, nós descemos para o Rio de Janeiro. Eu fui para a Convenção Internacional da Donep. Aonde que eu vou me hospedar com a Debbie, a minha filha? No Sheraton, um hotel de 5 estrelas. Gente, na hora do almoço, eu dava uma garfada naquela comida linda e maravilhosa e lembrava do Jacinto. Falei, não volto lá nunca mais. Mas graças a Deus e graças a essa mulher, eu voltei para o Jacinto. E o desembargador falou assim, ó, pode ficar tranquilo, você vai ficar lá 3 meses, no máximo. 1 ano e 8 meses, gente, lá no Jacinto. Mas olha, eu queria te falar agora que foi 1 ano e 8 meses de bênção que eu passei na minha vida. 1 ano e 8 meses que Deus reservou para a minha vida para tratar o meu caráter, para mostrar o que é o verdadeiro amor ao próximo. Gente, até então na minha vida, eu só entendia como amor ao próximo quando alguém me pediu alguma coisa. Eu falei assim, não, eu só vou ajudar o próximo, porque eu não queria ajudar ninguém, na verdade. Amor ao próximo para mim era isso. E eu fiquei, gente, desesperado. E um dia eu aprendi uma lição de amor ao próximo com a minha filha, com menos de 4 anos de idade. A Jéssica ali, arrumando a mochilinha dela, colocou 4 pacotes de biscoito recheado. E indo para a escola, eu até assustei com tanto biscoito. Ela falou, pai, não é para mim não, pai. Eu falei, então é para quê, Jéssica? Pai, porque quando eu como e dou para aquelas crianças chegam a chorar de alegria. E elas falam, olha, nunca comemos algo parecido e a gente não tem o que comer dentro de casa. A gente vem para a escola para comer merenda. E muitas vezes aquela escola não tinha merenda para dar para aquelas crianças. E você vê uma criança chorando e fala assim, mãe, põe calcinha na bolsa, umas 3 ou 4 calcinhas. Ué, filha, você está fazendo xixi na calça? Não, mãe, é porque as meninas elas vão para a escola sem calcinha, porque nem tem. E uma criança chorando pelo ser humano, pelo próximo. Gente, nós aprendemos coisas lindas naquela cidade. Eu aprendi que Deus tinha reservado a minha vida para ser usado em sala de audiência, porque muitas vezes muitos casais saíram de casa para uma separação ou para um divórcio lá na comarca de Jacinto, e muitas vezes eles ouviram a minha palavra, o meu testemunho de vida, a palavra de Deus, e eles voltaram para casa reconciliados por Jesus. Aleluia, aleluia. Se o propósito da sua vida é ser usado por Deus, pode ter certeza que hoje ainda Ele vai autorizar aos seus anjos que liberem um milagre para a sua vida. Aleluia. Porque quando eu descobri, queridos, eu mesmo falei muitas vezes, eu não tinha condições de ser juiz no primeiro concurso, nem no 10º concurso que eu fiz na minha vida. Eu precisava passar por tudo aquilo para Deus poder me usar de verdade, para Deus poder falar, eu ouvir e entender. Esse preso, bandido, traficante, tem oportunidade, dá uma oportunidade para essa pessoa, porque Ele vai restaurar.
E quantas vezes, queridos, eu falava para aquele preso ali sentado na minha frente, às vezes algemado: você quer voltar para a penitenciária ou você quer ir para uma casa de recuperação? Ah, doutor, me ajuda, manda para uma casa de recuperação. E queridos, a alegria, eu falava: olha, na casa de recuperação não tem grade não, se você quiser fugir, você vai conseguir, mas Deus vai estar vendo, e você vai ser preso de novo. Um ano depois, eu ter a alegria de ver aquela pessoa, bandido, voltar na sala de audiência, e a gente olhar para ele, pela conversa dele, ele está totalmente restaurado pelo Senhor Jesus, aleluia, totalmente restaurado, aleluia. Jacinto, Ferros, Divino, Carangola, Além Paraíba, Espera Feliz, Manhuaçu, Uberlândia. Hoje eu volto naquelas cidades e eu tenho a alegria de encontrar, não é um nem dois, são centenas de pessoas que Deus restaurou, e aquelas pessoas que num dia eram bandidos, hoje são servos de Deus, hoje são pessoas que são dignos dentro da sociedade, são pessoas empresários, casados. Queridos, isso não tem preço. Nós temos viajado esse Brasil inteiro, eu e a Deb, temos falado do amor dele, daquilo que Deus fez em nossas vidas e tem feito, e a alegria de Deus estar dando ainda a experiência de encontrar pessoas que ouviram um dia o nosso testemunho e se converteram, porque eu pensava que, Deus, eu não sei se está surtindo efeitos, mas Deus tem me dado esse privilégio, como aquele que tem vindo aqui algumas vezes, o antigo Wilson Capeta, que hoje é Wilson de Jesus, motociclista, presidente de Nova Serrana do Motoclube. Outro dia nós fizemos um jantar, eu e a Deb, deve ter uns 20 dias, em Ribeirão Preto, e que alegria, queridos, o presidente do capítulo, na hora que ele foi me apresentar, e no final do testemunho ele foi dizer: olha, gente, eu quero dizer para vocês que há 4 anos atrás eu estava vindo de Manaus para Ribeirão Preto de avião, e dentro do avião eu olhei para aquela noite escura do lado de fora pela janela e falei: até amanhã de manhã eu vou suicidar. E quando ele acabou de falar essas palavras, levantou uma mulher dentro do avião e veio na direção dele, sentou do lado dele e disse: olha, Deus mandou te dizer que não aceita a sua vida nessas condições, para você não fazer nenhuma besteira e para você chegar na sua cidade e ir procurar a Donep. Aquele homem falou que chegou em Ribeirão Preto, ele na manhã seguinte procurou um monte de pessoas: o que é a Donep? O que é a Donep? E ele encontrou um homem de Deus que disse: a Donep, eu faço parte, a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e sabe de uma coisa? Hoje à noite vai ter um jantar. E aquele homem testemunhando que à noite ele foi no jantar e ele ouviu um testemunho de um juiz de direito, a minha vida, e ele converteu. Gente, Deus tinha restaurado a vida daquele homem completamente. 4 anos e agora servindo a Deus e ganhando almas para Jesus. Eu e a Deb, nós temos orado por casais, temos orado por pessoas, e Deus tem curado em jantares da Donep. Mas, querido, nem tudo são flores, nem tudo é bom, quanto a gente às vezes está falando: mas agora virou juiz, é isso. Não, eu estava em Carangola, trabalhando como juiz, e alguém me chamou, preste atenção nisso, e disse: olha, a cadeia pública de Carangola está caindo. E eu corri lá para ver, e constatei, gente, ia cair aquilo, ia matar muito preso. Teve alguém, promotor, falou assim: deixa isso cair. Falei: misericórdia, rapaz. Gente, o ímpio fala tanta coisa, tanta asneira, né? E nós tiramos os presos, eu interditei a cadeia. Eu achei que o Estado ia mandar dinheiro, ninguém mandou. Nós reunimos o pessoal da Adonep de novo, fizemos uma festa de música gospel, levamos lá a Fernanda Brum, a Exla, a Banda e Voz, Suedson Damasceno, um monte de cantores. Fizemos uma linda festa no Parque de Exposição, arrecadamos mais de 40 mil reais e depositamos no Conselho da Comunidade, na conta. E nós reformamos a cadeia pública de Carangola, que saiu no jornal Estado de Minas Gerais como a cadeia modelo do Estado de Minas. E eu saía de casa toda manhã para caminhar, e ouça a oração que eu fazia com a Deb: Deus, torna-nos invisíveis aos olhos do inimigo. Toda manhã eu fazia essa oração, e ia para a obra da cadeia, e depois ia trabalhar. Em 4 meses nós fizemos a inauguração daquela cadeia, demos uma fronha, um lençol, um colchão novo para cada preso,
E eu falei assim: vamos dar uma Bíblia de presente para cada preso? E todo mundo gostou da ideia. Eu falei: Deb, encomenda da sua lojinha. E a Deb encomendou as Bíblias e nós demos, gente. Foi uma festa no dia da reinauguração daquela cadeia. Cada preso recebeu uma Bíblia, a gente chorava de alegria, queridos. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei no fórum, eu tive uma surpresa muito triste, desagradável. Eu estava sendo processado pelos 2 promotores de justiça da comarca, eu e a Deb, numa ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Eles alegavam que eu tinha violado a Constituição Federal, que eu tinha violado a liberdade de crença dos presos, que nós tínhamos desviado dinheiro dos cofres públicos, R$ 269,18. Era mentira, gente, era dinheiro que nós arrecadamos na festa da Ardonep. Mas não importa os argumentos que eu usasse, eu estava sendo processado. Eu espero que ninguém tenha nunca sido processado na sua vida, porque senão saberia o que eu estou falando, o sentimento, muito mais um juiz de direito sendo processado e muito mais vendo a Debinha, sua esposa, sendo processada. Eu falei com Deus: Deus, eu confesso a vocês que foi um processo, foram vários processos, eu chorava, eu amargurei. Eu falei: Deus, o Senhor tem 30 dias para resolver isso, Pai, e acabar com esses processos. Só que os 30 dias passaram, gente, e nada aconteceu. Aí eu fui orar e falei assim: Deus, eu sei que eu fui precipitado, eu só dei 30 dias para o Senhor, não deu prazo, então eu vou lhe dar 3 meses, Deus. Foi desse jeito, gente, você fica tão desesperado que você não sabe o que está fazendo. E passaram os 3, não 3 meses, passaram 3 anos, e eu continuava sendo processado. Mas sabe por quê? É porque Deus lá no céu deve ter falado com os seus anjos, com Miguel: olha, deixa esse menino aí achar que eu vou resolver do jeito dele, mas quando tiver 3 anos, nós vamos fazer um negocinho para ele ver quem que é Deus na vida dele. E eu já estava em Além Paraíba, eu tinha deixado já a comarca por circunstâncias. Em junho de 2001, chegou a notícia lá: olha, as suas audiências vão acontecer no dia 25 de novembro. A Debinha, gente, eu contei para ela, ela chorou, ela desesperou, lembrou e reviveu os 3 anos de tanta luta que nós já havíamos passado. Ela falou assim: Helbert, deixa eu ver o que Deus tem para falar com a gente naquele calendário. Quantos já viram esses calendários que tem mensagens diárias, né? E naquele calendário ela pegou lá e falou assim: olha, Helbert, 25 de novembro, está escrito aqui, Bíblia, a arma do crime. Eu falei assim: Debinha, essa é a manchete do jornal do dia que nós fomos processados. Ela falou assim: eu falei: presta aqui. Eu virei aquele jornal, queridos, e no verso daquele calendário, quando eu virei o calendário, estava escrito assim, ó, no dia 25 de novembro, estava escrito: em 1999, no interior de Minas Gerais, em Carangola, na zona da Mata Mineira, um juiz de direito foi processado por dar Bíblia para preso, etc. Toda a nossa história de vida contada naquele calendário, gente. Eu olhei para Deb: Deus, você ainda duvida do Deus que nós servimos? Um Deus que preparou carinhosamente, meus irmãos, porque naquele calendário, feito lá em Curitiba, Deus certamente tocou no coração do pastor Gustavo Bessa, o genro do pastor Márcio Valadão. Ele nem lembrava disso quando eu contei para ele. Ele que escreveu essa mensagem que foi colocada naquele calendário. Queridos, a Igreja Batista da Lagoinha, no dia que eu fui processado, eu recebi uma ligação dessa igreja, o pastor Gustavo, o pastor Márcio, as pessoas colocando, eu nem me conhecia, eu nunca tinha vindo aqui, e como Deus me abençoou através daquela ligação, meu querido. Olha, Deus tem algo especial para cada um de nós nesta noite. Nós já estamos encerrando. Eu quero te dizer que aquela oração que eu disse, ela é poderosíssima, porque um cidadão lá em Carangola, que era oficial de justiça, e eu mandei ele embora porque ele tinha praticado coisa errada, ele ficou com ódio mortal da minha vida. E ele subindo a escadaria do fórum um dia lá em Carangola, uma escrevente cristã, ela usada por Deus, Deus mostrou para ela: ó, esse homem está transtornado. E de repente, quando ela olhou para ele e viu que ele estava transtornado, ele abriu a jaqueta, estava com 38 na cintura, e falou assim: hoje eu mato o Dr. Helbert. E aquela mulher foi usada por Deus para colocar aquele homem no lugar dele, falar do amor de Deus, falar quem eu era, quem ele era. E ele começou a chorar, e ele falou: tá, calmei, não vou fazer besteira não, pode me largar. E ele entrou no meu gabinete, gente, ele invadiu o meu gabinete, bateu a porta atrás.
E ele falou assim: doutor, o senhor sabe o que eu vim fazer aqui? Sei. O senhor vai depor contra mim hoje aí na corregedoria? Não. Ontem, antes de ontem, o senhor estava caminhando na estrada? Eu falei: estava. Eu sei, eu vi o seu carro lá, mas eu fui no seu trajeto de caminhada muitas vezes, mas não lhe achei. Ontem o senhor foi caminhar? Fui. O seu carro estava lá. E foi: eu sei. Eu fui e voltei de novo no seu trajeto de caminhada e não lhe achei de novo, porque se eu lhe achasse, eu ia descarregar um revólver 38 e ia largar o senhor morto numa vala e quem mais estivesse do seu lado. E ele começou a chorar e eu falei assim: por que o senhor está me contando isso? Ele falou: porque daquela escada até essa porta eu aprendi uma coisa tremenda, que eu não consigo viver sem servir a Jesus e sem lhe pedir perdão. Queridos, Deus é Pai, queridos. Aleluia. Aleluia. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei, nem quero saber. Se Deus me tornou invisível, se Deus cegou aquele cidadão, uma coisa eu sei, queridos: eu estou vivo aqui para te contar isso hoje e para te dizer que Deus é Pai, que Deus é justo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 minutos, para encerrar esse testemunho, porque é a parte mais importante da minha vida, de nossa família. Em dia 25 de junho de 2005, eu estava em Uberlândia. Eu saí de manhã para fazer audiência no fórum e deixei a Debinha em casa. Uma mulher curada, sarada. Ela tinha às vezes, gente, uma dor de cabeça, nada mais do que isso. E quando eu cheguei no fórum, eu sentei, entraram os juízes, os advogados. Nós éramos 6 juízes conduzindo aquela reunião de audiência. E Deus falou no meu coração: volta para casa. E eu confesso que eu olhei para trás pensando que alguém estava falando comigo e não dei muita atenção. E Deus falou de novo, mais forte no meu coração: volta para casa agora. E eu levantei naquela mesa de audiência, falei com a juíza na minha frente, falei assim: ó, eu tenho que voltar para casa, tem alguma coisa errada. Ela falou: mas você acabou de chegar. Gente, eu não peguei um sinal fechado. E eu cheguei em casa rápido. E eu achei que a Debinha ia estar tomando café. Não estava. Aí eu pensei: deve estar deitada ainda. Quando eu entrei no quarto, eu vi que ela estava no banheiro. Eu fui lá e abri a porta, bati assim. E quando eu abri a porta, a Debinha estava olhando para o espelho naquele momento. E quando eu falei assim: oi, amor, a Deb voltou para mim, ela virou para mim. E naquele exato momento, a Deb estava tendo um derrame. Ela estava toda torta, batendo a mão, uma cena horrível, um negócio que eu não gosto nem de lembrar. E a Deb batia o braço e a perna, a boca, o rosto todo torto. E ela caiu ali naquele chão, naquele momento. E antes de bater no chão, eu estava ali para segurar a Deb, ela de pijama. Eu joguei uma capa em cima dela e agarrei ela pelo ombro aqui, ó, e desci a escadaria voando. E com ela entrei dentro do carro. Em poucos minutos nós chegamos naquele hospital. E a cada 15 minutos, eu e a minha filha Jéssica, nós recebemos um diagnóstico médico: olha, a sua esposa teve um derrame que paralisou todo o lado esquerdo, e ela não vai andar mais, ela não vai voltar a mexer o braço esquerdo, a Deb não vai provavelmente falar mais, pelo que a gente está vendo na ressonância magnética. E eu confesso que eu chorava sem parar, e eu chorava, e eu pedia a Deus, eu clamava a Deus por misericórdia. E à noite aquele médico me chamou, ele falou assim: moço, vem cá, eu ouvi essa história aí do fórum, e quanto tempo é que o senhor ia levar para chegar em casa? Aí eu falei assim: umas 3 horas no mínimo. Ele falou assim: o senhor devia estar agradecendo muito a esse seu Deus, porque 95% de chance de você estar agora no velório da sua mulher, e 5% de chance de você ia levar um vegetal para o resto da vida para dentro de casa. Olha, gente, eu voltei a chorar, mas só que agora eu chorava de alegria, porque eu falei: Deus, obrigado, Pai, por o Senhor não ter deixado o diabo matar a Debinha. E eu levei essa mulher para casa e passei 45 dias do lado da Debinha, cuidando dessa mulher como quem cuida de uma criança. Gente, eu fiz higiene pessoal na Debinha, que só as mulheres podem imaginar o que eu estou falando. Os homens nem pensar. Mas a cada minuto da minha vida que eu olhava para a Deb, eu chorava, eu desesperava. Sabe por quê? Porque eu lembrava das brigas infundadas, dos momentos de ignorância que eu tinha feito contra a vida dessa mulher. E aí que eu começava a chorar, eu começava a dizer: Deus, pelo menos dá uma oportunidade dessa mulher entender
o que eu estou falando, para eu poder pedir perdão para ela, para eu poder dizer para ela o quanto que eu a amo. Vem cá, Deb, vem cá. Aleluia. Vem cá, pastor Márcio, nós já vamos orar. E nós servimos a um Deus poderoso, gente. Um Deus que ouve as nossas orações. E eu clamei a Deus por misericórdia. Eu, a Jéssica, a nossa família, eu chorei muito, mas eu clamava a Deus. E contrariando o diagnóstico do médico que disse, ela não vai mais andar, ela não vai mais falar. Ela era ministra de louvor na igreja, ela não vai mais cantar. Mentira de Satanás, porque Deus foi restituindo a Deb, ela voltou a andar, ela voltou a falar, ela voltou a cantar. Aleluia, aleluia, amém. Vocês estão ouvindo, né? Eu estou falando, andando, né? É só Deus mesmo, é milagre de Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Deus abençoe a você. Olha, eu dou sempre conselho para as outras pessoas que ouvem o nosso testemunho. Dê valor à vida, dê valor à família, o seu esposo, a sua esposa, os filhos. Dão valor aos seus pais. Dê valor, e Deus se agrada disso. Deus abençoe a vocês. Amém. Muito obrigada. Aleluia. Queridos, se você está do lado da sua esposa, dê a mão para ela agora. Isso serve para o namorado também, que ficou de pé aquela hora. Porque se é de Deus, meu filho, se você está namorando sério, ela vai ser a esposa daqui a 25 anos, igual eu e Deb estamos completando esse ano. Olha, queridos, eu quero te falar só uma coisa para encerrar essa palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu posso, com a autoridade que Jesus me deu, não espere acontecer uma tragédia na sua vida para você dizer para a sua esposa ou para o seu marido o quanto você ama, para você dizer para o seu pai, para os seus filhos o quanto você ama, porque às vezes pode ser tarde demais. Deus me deu essa oportunidade. Nós conhecemos um casal lá em Uberlândia, que 3 meses depois da Deb, um querido ungido de Deus, a esposa dele teve um derrame também, mas ela foi embora. Mas pela misericórdia de Deus, a Deb está aqui conosco, para que a gente pudesse hoje testemunhar para vocês que Deus é maravilhoso, que Deus é Pai, e que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade desta noite, Senhor, de testemunhar e contar para estas pessoas, Pai, tantas lutas que nós tivemos na vida, meu Deus, mas que o Senhor transformou todas em grandes bênçãos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido um Pai na nossa vida, e o Senhor é Pai para cada um que aqui está nesta noite, meu Deus. E nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de testemunhar, como disse o pastor Márcio, como disse a tua palavra, recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, aonde você está agora, no seu lugar, se você ouviu essas palavras, se você sentiu algo diferente que você nunca sentiu em outros lugares, é porque Deus já tocou no seu coração. Se você quer ter tudo isso que nós temos, que nós recebemos, que eu fiz, entregando a minha vida ao Senhor Jesus, dê um sinal com a sua mão agora, onde você está. Levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante a sua mão, queridos, na galeria, na terceira galeria, porque Deus está aqui nesse momento, está tocando no seu coração, está testificando que só Ele pode fazer na sua vida o que fez na minha vida. Aleluia. Você também, meu querido, se por acaso, por algum motivo você está desviado,
dos caminhos do Senhor. Esse é o momento para que você possa estar voltando. Nós queremos te convidar, o pastor Márcio vai fazer essa oração, que você que levantou a mão, as pessoas que querem realmente um milagre de Deus na sua vida, vem aqui na frente agora, nós estaremos orando por vocês. As pessoas que querem reconciliar nesse momento com o Senhor Jesus, deixe o seu lugar, vem aqui na frente. Se você quer também um milagre na sua vida emocional, conjugal, financeira, queridos, como Deus fez na minha, queremos orar e transferir a unção de aprovação em concurso, a unção de prosperidade, que você deixe o seu lugar e venha aqui na frente, nós estaremos orando por você, em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor Márcio vai estar orando por você nesse momento, aleluia. Essa é a hora de Deus para você também. Há um momento quando você pode não apenas cantar "Entra na minha vida", como se fosse apenas uma música, mas o testemunho que você ouviu hoje à noite, Deus não faz acepção de pessoas. O amor dele é o mesmo para com todos. Enquanto nós estivermos cantando novamente "Entra na minha vida", "Entra na minha casa", faz um milagre em mim. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Por isso, você que busca esse milagre do Senhor na sua vida, e o milagre do Senhor começa exatamente no momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra no meu coração, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Onde você estiver, lá na segunda galeria, aqui na primeira, aqui no térreo, deixe seu lugar e venha. Os que estão aqui, cheguem bem pertinho de mim. Podem chegar, podem chegar, podem chegar. Esta é a hora de Deus para você. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém te ama mais do que Ele. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Ele fez por você. Esta é a hora que Deus tem para a sua vida. Esta é a hora de Deus para o seu coração. Ele deseja fazer esse milagre. Quando você diz: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida, Ele vai entrar, nunca mais Ele vai sair. Podem chegar bem próximo de mim. Chegue aqui bem pertinho. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Vem. Faz um milagre em mim. Ele quer fazer esse milagre. Vem, venha. É o momento do céu para você. É o momento do céu para a sua vida. Não deixe que nada te segure onde você está. Ele quer fazer esse milagre. Ele te vê. Ele sabe o que está dentro. E chamar tua atenção para mim. Vem. Eu preciso de Ti, Senhor. Vem. Eu preciso de Ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Vem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E é isso que Ele vai fazer. Esse milagre na sua vida. Abra um espaço aqui, pastor José Raimundo, para as pessoas chegarem também. Você que continua aí no seu lugar dizendo assim: mas pastor, eu não vou. Esta é a hora de Deus para você. O testemunho que você ouviu, em todas as nuances que foram apresentadas,
não é diferente da sua vida. O importante é você saber o quanto que Jesus te ama, que a vida ela é marcada pelos recomeços. A vida é marcada pelos recomeços. E quando nós a recomeçamos, sob a bênção do Senhor, tudo é tão diferente. O povo de Deus com as mãos estendidas vai orar por você agora. Feche os seus olhos. Igreja do Deus vivo, ore comigo dizendo: Senhor Deus e Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor contempla estes corações e na autoridade do nome de Jesus, desligamos agora destas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada uma dessas vidas com a tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor. Amém. Olhem para mim um instante. O de mais lindo que podia acontecer na vida de vocês é o que aconteceu agora. O testemunho que vocês ouviram é apenas a descrição daquilo que Jesus não apenas pode fazer, mas o que Ele quer fazer com cada pessoa. Não existe no vocabulário de Deus a palavra impossível, porque a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entra, porque Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. E Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus não tem uma cesta de lixo para te jogar fora. Ele restaura. Tudo é novo. Tudo é novo. E é tão novo que hoje você vai receber também um novo presente. É uma nova família. É a família mais linda debaixo dos céus. Você vai aprender a ser amado por esta família. É o povo de Deus, carinhoso, meigo, pessoas que você vai poder contar com elas. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família, hein? Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Uma família sem qualquer falsidade. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo. Bem-vindo. Precioso irmão. Bem-vindo. Te abençoo. Precioso. Precioso. Vamos aplaudir nossos novos irmãos. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Todos vocês que estão aqui, inclusive eu disse que teríamos uma surpresa para os irmãos que foram no Impacto Vida, queria que eles viessem também. Eu tenho um presente separado, é um livro que eu queria entregar a vocês, exatamente para vocês lembrarem esse momento. Nós vamos levá-los até uma sala que é à minha esquerda. É rápido, bem rapidinho. Abram todo o caminho, é o chamar, fique no seu lugar. Abram todo o caminho. Nós vamos levá-los até uma sala à minha esquerda. Podem descer agora. Eu queria que ninguém que veio aqui à frente voltasse para o seu lugar agora. Mas eu preciso que vocês desçam até lá. E eu vou pedir que todos os pastores e obreiros e alunos da Carisma desçam também agora. Todos vocês podem descer.
Aleluia. Glória a Deus. Não existe nada mais glorioso debaixo dos céus do que a realidade do amor do Senhor, do carinho de Deus, o Pai. Podem descer, podem descer. Podem descer. Esta é uma noite inesquecível para vocês. É uma noite tão linda esta, quando a graça de Deus alcança os que estão aqui, mas alcança você na sua casa também. A mesma presença de Deus desse lugar está aí na sua casa. Esse é o momento de você também tomar essa decisão dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ele entra, nunca mais ele vai sair. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550, é o nosso telefone. 3429-9550. De qualquer país, de qualquer lugar, ligue para nós. O DDD de Belo Horizonte está aí, é 031. E o nosso telefone 3429-9550. Enquanto esses corações estão descendo, eu queria mais uma vez chamar o casal aqui à frente. Nessa noite você foi tão abençoado, foi fortalecido, e seu coração experimentou algo. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nossa vida, ela é sempre marcada pelos recomeços, e você pode e deve ser um agente de milagres. Um agente de milagres. Sabe, quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, quanto mais você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida de você. O nosso querido irmão Elbert, nessas reuniões de quinta-feira, ele sempre está aqui, todos os dias, tem o seu trabalho. Quanto mais, ninguém pode dar mais do que Deus. Então muitas vezes você diz assim: eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, aí eu não tenho tempo. Não, querido, Deus tem conservado você com a vida, tem conservado você com a saúde, para você viver para a glória dEle, não é verdade? Para viver para a glória dEle. E a maior alegria que nós podemos ter aqui na terra é ver outros corações se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Todos os dias, às 19h30, nesse local, nós nos reunimos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E sempre você será muito bem-vindo. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade e dizer que sábado que vem nós vamos fazer a Marcha para Jesus, lá em Lagoa Santa, a partir de 4 horas da tarde. Os motociclistas que vão conosco, por favor, 15 horas aqui no quiosque. E quinta-feira, queridos, queremos uma visita sua aqui no nosso culto do motociclista, que você vá para casa com isso no coração. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê a mão ao irmão que está aí pertinho de você. Levante a mão dele. Pai, como é tão glorioso ver, ouvir o que o Senhor pode fazer e o que o Senhor quer fazer. Ó Deus, que meus irmãos continuem sob o impacto, ó Deus, desse testemunho, sempre se lembrar que Deus pode fazer na sua vida também infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. Que sobre os teus filhos, ó Pai, a graça tão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo acompanhem a cada irmão e a todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos sair ouvindo a canção do amor. Dê um abraço no seu irmão e vá viver a melhor semana da sua vida. Aleluia.